Olá, queridos! Quero convidar você a meditar comigo em mais um Salmo da Palavra de Deus nessa manhã, o Salmo de número 124. Então, abre a sua Bíblia aí comigo, Salmo de número 124. Esse é um salmo escrito por Davi, que relembra alguns livramentos do passado de Israel. Possivelmente, eles têm em mente, né, esse grande livramento que foi o Êxodo, né, a libertação do povo de Israel ali do Egito. Eu digo isso porque no versículo 5, Davi fala de águas impetuosas que poderiam tê-los matado. Então, a gente tem aí essa referência de algum tipo de água que poderia tê-los matado. Esse salmo também faz parte, né, daqueles 15 salmos que eu mencionei lá no Salmo 120, né? Salmos que vão de 120 até 136, que são salmos de romagem, não é? Salmos cantados pelo povo quando eles iam de Jerusalém em 3 ocasiões determinadas pela lei, né, para que o povo fosse até Jerusalém. A festa dos pães asmos, a festa da Páscoa e também na festa dos tabernáculos, né? Eram esses momentos no ano em que o povo deveria ir até Jerusalém para adorar a Deus. Nesse salmo, Israel expressa então a sua gratidão. E mesmo que o propósito original do salmo, né, tenha sido louvar a Deus por um livramento específico, nós não sabemos bem ao certo, o fato é que ele certamente foi usado depois de maneira generalizada, né? A cada viagem, né? Durante o ano, esse salmo foi cantado pelo povo para expressar a sua gratidão. Dessa forma, então, Israel nessas suas viagens, né? Como essas viagens, elas constantemente estavam sujeitas a perigos, a palavra do Salmo poderia produzir neles esse conforto na medida em que eles caminhavam, iam cantando, né? Iam também fortalecendo a sua fé, a sua confiança de que Deus estava com eles e que poderia trazer todo o livramento. Para nós, né, hoje em dia, apesar de nós vivemos num contexto e também em situações, né, bem diferentes das deles, né, nós também podemos aprender e usar esse salmo como confirmação da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Então, como esse salmo é curtinho, vamos ler todo esse salmo primeiro, depois vamos tirar algumas aplicações para nós. O salmo então diz assim, Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa segurança que aquele povo tinha, mas que também se estende a nós nessa manhã. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas suas bênçãos que se renovam a cada manhã e pela liberdade que nós temos de renovar as nossas forças, de restaurar a nossa confiança, de fortalecer a nossa fé por meio da tua palavra. Por meio da palavra que o Senhor nos deixou registrada, revelada
e preservada até os nossos dias com essa intenção, Pai. Com a intenção de nos dirigir, de nos conduzir em toda a Tua verdade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de estudá-la nessa manhã. É a minha oração em gratidão. No nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, né? Esse texto de hoje tem uma única divisão. Ele é curtinho e tem uma única divisão. Na primeira parte nós temos o livramento de Deus e depois então nós temos a gratidão do povo diante desse livramento. O livramento operado por Deus estão aí nos versículos 1 a 5. Nós vemos aqui expressões como não fosse o Senhor, né? Essa frase que é repetida no versículo 1 e 2, que expressam esse livramento da nação de Israel, né? Aqui nós temos uma forma que é reconhecida como adaptada ao culto, onde a congregação ou esses peregrinos em viagem, eles repetiam as palavras do líder. Se não fosse o Senhor. Então, o fim de Israel seria certo. Seria completo. Deus providenciou esse cuidado com Israel, né? Nós temos aí no versículo 2, né? A informação de que homens se levantaram contra o povo. Essa expressão genérica aqui, né, sobre esse levante de homens, ela pode retratar acontecimentos ao longo de toda a vida, né, de toda a história do povo de Israel, desde Abraão até Davi, né, que está escrevendo o Salmo. Então, eles reconhecem, né, esse livramento das mãos dos inimigos de Israel. Nos versículos 4 e 5, como eu tinha dito ali no início, nós temos essas palavras, né? Águas, torrentes, águas impetuosas. São menções que fazem referência, provavelmente, à lembrança do povo, né? Daquele livramento do Mar Vermelho, né? Na abertura ali do Mar Vermelho, na fuga do povo ali, do povo de Deus, de Faraó, né? E os seus soldados que os perseguiam. Ou então, né, trazia a lembrança também da travessia, né, no Rio Jordão. São momentos em que o Senhor abriu as águas e livrou o seu povo. Assim nós temos nessa primeira parte do Salmo a gratidão desse povo que reconhece em Deus o livramento de situações difíceis da vida, seja de pessoas, inimigos, homens que perseguiam o povo de Israel, ou então até de situações como essas da natureza, né? Como essas do Mar Vermelho e no Rio Jordão. Quando a gente aplica para nós, né, essas verdades nessa manhã, nós precisamos responder a duas perguntas. A primeira é se de fato nós reconhecemos a boa mão do nosso Deus em nossas vidas. Os livramentos diários, a proteção em circunstâncias que às vezes a gente nem reconhece como sendo circunstância de perigo. Saber que existe um Deus. Saber que o nosso Deus nos livra de situações que nós nem mesmo percebemos que são situações de perigo em nosso dia a dia. A segunda pergunta que nós precisamos responder é se nós temos sido gratos por isso. Se nós temos expressado essa gratidão como Israel fazia. Como você expressa a sua gratidão a Deus? Você louva a Deus com canções ao longo da sua semana? Você tem estudado a palavra do Senhor? Você tem esse desejo de conhecê-lo mais e mais e conhecer
os planos que Ele tem para a sua vida, estudando a palavra diariamente? Essa é uma prática na sua vida. Você tem servido a Deus? Você tem contribuído financeiramente de forma regular como expressão dessa gratidão ao Senhor? Todas essas, queridos, são algumas maneiras, algumas formas que devem fazer parte do nosso relacionamento e da nossa gratidão para com Deus. Como anda então a sua prática de gratidão diante de tudo isso que nós vimos? Isso tem tudo a ver também com esses últimos versículos do Salmo, versículos 6 até 8. Aqui fica ainda mais claro, né, as ações de graça dadas por Davi. Ele diz: bendito o Senhor. E depois disso ele usa algumas figuras para descrever o escape, o livramento de algumas situações difíceis. E ele faz isso para exaltar a Deus em gratidão. Expressões como: Deus salvou a nossa alma, Deus nos livrou dos dentes deles, nos livrou do laço, das armadilhas. Todas essas expressões não deixam dúvida da consciência que Davi tinha sobre esse agir soberano de Deus. No último versículo, então, nós temos um ato de invocar o nome do Senhor na oração, reconhecendo então Deus, mais uma vez, como essa fonte de ajuda. E a gente percebe isso ali no verso 8, quando ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Essas palavras aqui ecoam aquilo que o salmista já tinha dito, o salmista aqui no caso Davi, né? Lá no Salmo 121, nos versos 1 e 2. Vocês se lembram disso, né? Aquele texto bem conhecido. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Assim, eu quero terminar essa meditação dessa manhã com isso em mente. Porque se durante o nosso dia nós nos lembrarmos dessas palavras, nós teremos então a nossa fé reforçada, a nossa confiança renovada. Porque a qualquer sinal de perigo, nós vamos saber que podemos olhar para cima e esperar o socorro que vem do Senhor. Você confia nessa verdade? Na proteção e na provisão de Deus a cada dia? Na sua presença diária, em todo o tempo, em cada circunstância das nossas vidas? Você confia na soberania desse nosso Deus? É isso que quer dizer a palavra soberania, né? A sua presença, o seu poder, o seu domínio sobre toda a circunstância. Então, queridos, que o seu dia, que o nosso dia, seja preenchido por essa segurança e que nossas vidas reflitam em gratidão esse nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento de confiança, um relacionamento de gratidão. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a esse Deus que cuida de nós, que cuida do seu povo. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez por essa manhã e te louvamos de maneira especial por essas verdades apresentadas aqui no Salmo de hoje. A verdade de que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que cuida do teu povo, um Deus que nos livra de toda a armadilha, um Deus que podemos confiar que está presente em todo momento, em cada circunstância. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a seguir durante o dia, durante a semana, com essa confiança em mente. E assim nos alegrarmos e sermos gratos ao Senhor.
Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, querido. Uma boa semana para vocês. Que Deus os abençoe. Um abraço.